Fala pessoal, estamos aqui no dia de campo da Girassol Agrícola, que é o GATEC Algodão 2025, o maior dia de campo voltado para o mundo do algodão do Brasil. E estamos no GiraCast, o podcast oficial da Girassol Agrícola. Eu estou aqui agora com Laércio Hoffmann, que ele é da Syngenta, o cara do desenvolvimento técnico de mercado para grandes contas. Laércio, um grande prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando quais são hoje os principais desafios da cultura do algodão que a gente está enfrentando. Inicialmente, bom dia Cortez e também a todos os que nos prestigiam, tá? Bom, a cultura do algodão, quando você já fala em algodão, já é um desafio. É uma cultura um pouco considerada bem mais complexa que as demais culturas, comparativamente aí a questão da soja e também do milho. Temos vários desafios, basicamente aí na cultura, desde a sua fase inicial de implantação, tá? Problemas aí relacionados a plantas daninhas. Então hoje, pensando especificamente aqui na nossa região, caruru e pé de galinha têm se tornado cada vez mais problemáticos, tá? De maneira geral, pragas, a gente evidencia aí sempre a ocorrência de pulgões, mosca branca e com um certo ênfase para essa safra com a questão de lagartas, né, que tem se intensificado aí, muito em função digamos assim, um pouco da pressão que a gente acabou tendo aí também envolvendo a cultura do milho, e isso também repercutiu no algodão, tá? Doenças, basicamente tivemos aí alguns problemas que já vem das safras passadas, principalmente ligado a manchas, né? Especialmente a questão de mancha-alvo, também não deixando esquecer aí a questão que nós temos aí também da ramulária, que são doenças comuns aí na cultura. E também o que tem se verificado ano após ano, um crescente problema e com diminuições, digamos assim, muito significativas em termos de produtividade, que é a questão de nematóides, tá? Então, hoje, se nós pensarmos em desafios, eles são múltiplos, eles são complexos e cada vez mais eles vêm aí contribuindo como fatores detratores de produtividade da cultura do algodão e também em termos aí, em alguns sentidos até da própria qualidade. A Syngenta ela é uma empresa muito tradicional e ela tem um portfólio bem variado aí para atendimento do produtor. Então ele tem diversas ferramentas que ele pode utilizar na hora do manejo dele. E em que momento você vê dentro da cultura do algodão ali, do planejamento, implantação, manejo, colheita, em que momento ali que vocês mais conseguem apoiar o produtor e conseguem trazer as melhores soluções? Bom, como Syngenta nós conseguimos aí abranger praticamente todo o ciclo, né? Partindo aí desde de herbicidas que vão antes da própria implantação da cultura, entrando também agora muita questão do próprio tratamento de sementes, herbicidas que se encaixam também na pós-emergência aí da cultura, e no geral o controle de pragas, considerando aí mosca branca, pulgão, bicudo, lagartas, doenças de modo geral, tanto ramulária quanto a mancha-alvo, envolvendo aí então todo o complexo de doenças, e no geral então a gente consegue com o nosso portfólio abranger praticamente todas as fases e todos os alvos aí praticamente da cultura do algodão. Bom, a gente sabe que a cultura do algodão, como todas as outras culturas, é algo muito dinâmico. Então, com o passar dos anos, as pragas vão mudando, elas vão criando resistência, diferentes regiões têm diferentes desafios. Às vezes, alguma falha de manejo pode ocasionar uma proliferação de uma praga que não tinha tanto problema na região, acaba gerando uma pressão maior. E vocês, como Syngenta, como uma empresa tradicional que está há muitos anos ao lado do produtor, vocês já passaram por diversas fases e desafios. E uma empresa que trabalha com o combate dessas pragas é uma empresa que, ao mesmo tempo, é inovadora e tem que ter um desenvolvimento interno, estudo, pesquisa. Hoje, como é que a Syngenta está no campo das inovações? O que vocês têm de novidade? Bom, algodão sempre foi uma das nossas prioridades em termos aí de desenvolvimento de produtos, uma cultura bastante importante.
uma cultura bastante exigente, né? Então, normalmente o que nós temos trazido para o mercado em termos de inovações, tá? Então, mais ou menos aí nas últimas 4, 5 safras para cá, a gente tem, na média, trazido aqui em torno de um produto por safra, em termos aí de novos produtos. Iniciamos aí há pouco tempo com a tecnologia ADPDIN, né? Então focamos aí basicamente dois produtos visando o controle de doenças na cultura do algodão. Então nós temos aí Mirabis Duo e agora também o registro do Mirabis Pro, então isso envolvendo a parte de doenças. Na parte relacionada ao controle de pragas, especialmente o bicudo, que é também um grande desafio para a cultura, né? um grande detrator em termos aí de produtividade. Trouxemos aí a tecnologia Plinazolin, na forma do produto chamado Sponta, tá? Um produto que acaba entregando, além do controle de bicudo, o controle do complexo de outras pragas aí da cultura. E a novidade que estamos trazendo aí já para essa próxima safra é a tecnologia Tainírio, tá? É um produto totalmente diferenciado dos produtos que nós já vimos desenvolvido até agora e também um produto totalmente diferenciado do que o mercado entrega. E basicamente ele vem se encaixar principalmente em dois grandes problemas que nós temos aí na cultura do algodão. Um que é relacionado à questão de nematóides, né? Então ele tem um efeito nematicida, e também na questão de controle de doença. Então ele é um nematicida fungicida. Então essa tecnologia que nós vamos denominar de Tainírio vem muito a se encaixar, principalmente para enfrentar esses desafios que nós temos aqui na região. E qual recado você daria para o produtor rural que está pensando no portfólio, nas ferramentas que ele vai usar na próxima safra para combate das pragas, para manejo? Qual recado você daria para ele, mostrando que a Syngenta é a empresa que pode apoiá-lo na produção, que pode apoiá-lo no campo? Porque quando a gente fala na cultura do algodão, a gente tem um custo muito alto de implantação. Exato. A semente, são os produtos, a quantidade de aplicações que é feita, o próprio planejamento ele tem que ser mais refinado. Então qual recado você daria para o produtor para ele ter confiança de que a Syngenta é a opção certa para ele? Bom, acho que para começar eu consideraria a grandeza do portfólio, né? Você tem vários produtos para as várias situações e cada um deles você pode encaixar no melhor momento. Eu digo assim que não é simplesmente um produto, mas a maneira de como você posiciona. Então você precisa combinar as duas coisas. Então, o produto, o posicionamento, e logicamente você tem que fazer atrelado essa questão de custo. Nem sempre o produto mais barato é o que vai te entregar, digamos assim, a melhor situação, tá? Então às vezes você vai precisar trabalhar com produtos de maneira já o que a gente considera premium, mas que de maneira geral acabam entregando uma solução melhor. São mais efetivos. Exatamente, sendo mais efetivos. Então essa ponderação é importante que o produtor faça. E logicamente que aí também demanda muito de uma assessoria, de uma consultoria que conhece da problemática da cultura, conhece da problemática desses detratores de produtividade, e aí você consegue fazer esse melhor encaixe desses produtos para cada tipo de situação. Então nós temos um portfólio bastante amplo para a cultura, mas o que é importante, além do portfólio, é você saber fazer o encaixe perfeito, ou seja, fazer o posicionamento correto para cada tipo de situação. E dentro desse universo aí, vocês inclusive conseguem ajudar o produtor nessa questão do planejamento para a próxima safra. Exatamente. Então, a gente tenta, de maneira geral, primeiro ponto, quais são os principais problemas específicos para a tua situação, produtor? E aí a gente consegue adequar o melhor portfólio, melhor posicionamento para cada situação. Não é digamos assim, não é nada engessado, não é nada fixo. A gente tem essa flexibilidade de trabalho, mas é muito mais começando o quê? Escutar, né? Ouvir
do que é realmente a necessidade, e aí a gente pode fazer esse atendimento, digamos assim, de forma um pouco mais personalizada. Porque não é porque o vizinho usa que vai ser a mesma solução, vai ser tão boa quanto para ele. Né? Exatamente. Até, digamos assim, pode ser que seja o mesmo produto, mas às vezes um pouco de variação de posicionamento. Muda operacional, Exato. muda outras questões, né? Exatamente. Beleza, muito obrigado, Laércio. Pessoal, esse daqui foi o Laércio Hoffman, da Syngenta, desenvolvedor de mercado aí das grandes contas. Muito obrigado aqui por participar do nosso GiraCast aqui, diretamente do Giatec Algodão 2025. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.